Aí, eu quero pegar na tela do computador. Pronto. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Direito Fiscal e Tributário. Vou dar uns avisos aqui iniciais, antes de começar o conteúdo de fato. Primeiro é a questão da presença, né? Eu, por mim, não faria chamada, não colocaria as presenças lá, mas, enfim, é uma exigência da instituição. Eu prometo pegar bem leve com vocês nas provas e nos trabalhos. A intenção não é que ninguém saia especialista em direito tributário, ninguém saia auditor fiscal, mas que tenha pelo menos uma noção do sistema tributário e como é que ele funciona. Mas a única coisa que eu exijo é a presença. Né? Muito ruim ficar aqui sexta-feira à noite, no frio, sozinho. Então, quem só entra rapidão na aula e sai, isso fica no relatório. Quando entra rapidão e sai por causa de uma intercorrência da internet, isso não sai no relatório, mas tem gente que entra, fica 5 minutos, 10 minutos e sai, não vai pegar presença, tá? E quem ficou menos de 1 hora também vai pegar só uma presença. Então, o outro aviso que eu tinha para passar é em relação à atividade da N2. Eu tinha falado na sala de aula, mas não tinha postado ela individualmente lá no Classroom, acabei de postar. Coloquei um texto complementar também, sobre especificamente o princípio da isonomia ou igualdade tributária, e que vai auxiliar vocês, mas, novamente, né, revisando aqui o que é que se pede naquela atividade. É para falar sobre isonomia, identificar dentro do ordenamento jurídico quais são as pessoas hoje que a lei isenta de pagar imposto de renda e dar opinião. Não precisa dar um parecer jurídico, um voto de um desembargador. É só dizer, olha, eu acho que tem que isentar os professores, sim, não fere o princípio da isonomia, ou então não. Eu acho que o princípio da isonomia, caso essa lei seja aprovada, ele vai estar violando, porque ele vai estar criando uma classe especial de trabalhadores, levando em conta apenas a atividade que eles exercem. O que eu quero de vocês é só a opinião de vocês, não precisa de muita coisa, não. Tá bom? A opinião de vocês é importante, mas assim, não se sintam forçados a escrever uma tese de doutorado, não. Coloca a opinião de vocês. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Então, estou aberto a tirar dúvidas sobre a atividade. O prazo de entrega dela é o mesmo da prova, né? Como a prova é entregue pela plataforma e eu vou ter que corrigir os dois juntos para eu lançar, eu sempre faço isso, eu corrijo o trabalho e a prova juntos. Então, é a mesma data da prova. Pelo que eu vi, a gente tem mais 4 ou 5 aulas ainda antes da nossa avaliação, que vai ser dia 20 de junho, se eu não me engano. É na semana de 20 de junho, ela falta um mês. Então, vocês têm esse tempo para fazer, tá? Pode ser entregue por e-mail ou pelo Classroom, digitado, hoje, PDF, foto do caderno, do jeito que vocês conseguirem mandar, tá bom? Então, passados os avisos iniciais, vamos ao conteúdo. O conteúdo de hoje é sobre isonomia, não, perdão, sobre isenção, né? Sobre, confundi de novo, imunidade. Isonomia é o trabalho, isenção é um dos tópicos de hoje, mas o tema principal é imunidade. Vamos lá. Nas aulas passadas, né, a gente estudou os princípios do direito tributário, com destaque para irretroatividade, segurança jurídica, não confisco. Na verdade, segurança jurídica é um princípio que perpassa todo o direito, não só o tributário, né? Ele não é um princípio específico do direito tributário. Uniformidade geográfica, capacidade ou igualdade, liberdade de tráfego e vedação
a discriminação quanto à origem, que é aquele do pecúnia no olet. Dentro do dentro dos eixos temáticos que compõem a disciplina, as imunidades tributárias, elas integram as limitações do poder de tributar, né, especificamente no poder de criar tributos. E antes de adentrar, de fato, aos pormenores do que é imunidade tributária, vamos conversar um pouquinho sobre direitos humanos. Né? O caminho que a gente percorreu até agora na disciplina foi dizer por que existem tributos, qual a função deles na sociedade. Falamos um pouco também da história dos tributos, que saímos inicialmente de uma visão de que os tributos eles eram apenas forma de subjugar os outros, uma forma de manifestar, uma manifestação de poder. Ela era uma manifestação de poder, um Estado absolutista, ou quando nem existia Estado na época primitiva. Só que, na perspectiva de hoje, no Estado em que nós vivemos, no Estado democrático de direito, é necessário entender o direito tributário como uma forma de efetivação dos direitos humanos. Porque se a gente vive num Estado democrático de direito, e esse Estado, ele existe para que a gente alcance um bem maior, e esse bem maior, entre todas as visões que se entende do que seria esse bem maior, seria o alcance, realização e efetivação dos direitos humanos. E falando um pouquinho sobre direitos humanos, a teoria geral do que seriam os direitos humanos coloca que os direitos humanos de primeira geração são aqueles que se exige do Estado ou do poder instituído uma conduta negativa, ou seja, exige-se que o Estado não viole o meu direito à vida, o meu direito à propriedade, o meu direito à liberdade. Então, exige-se do Estado que não faça algo contra o contribuinte, contra o cidadão. Já os direitos de segunda geração são aqueles que se exige uma conduta positiva do Estado. Eu quero que o Estado faça algo por mim. A gente permite que o Estado exista, cria um Estado, para que ele faça algo por nós. Então, o que a gente espera do Estado? Que tenha saúde, que tenha educação, que tenha moradia. Então, o Estado vem para trazer a igualdade às pessoas. Já os direitos humanos de terceira geração são aqueles em que busca-se alcançar um bem coletivo, direitos coletivos e direitos difusos, que seriam o meio ambiente equilibrado, a solidariedade entre as pessoas. Então, como o nosso ideal de Estado, ele surge a partir da Revolução Francesa, é possível identificar nessas gerações de direitos humanos os ideais da Revolução Francesa, né? De primeira geração, liberdade, de segunda geração, igualdade, de terceira geração, fraternidade. Então, nesse ponto aqui da disciplina, a gente está encerrando a parte geral, a parte mais teórica, e é importante dizer que essas três dimensões do direito, dos direitos humanos, elas são efetivadas pelo direito tributário. Os princípios que a gente estudou nas aulas passadas é uma manifestação dos direitos humanos de primeira geração. Eu exijo que o Estado não faça algo contra mim, que não exija aumento de tributo do dia para a noite, que tenha critérios rígidos para ser criação e aumento e a majoração de tributos, enquanto a segunda dimensão dos direitos humanos, que é o que se espera que o Estado faça algo, também é efetivada pelo direito tributário, porque é a partir das receitas que o Estado vai prover o bem-estar social. Se não existisse educação pública, muita gente não ia estudar.
Se não existisse saúde pública, muita gente não teria acesso à saúde. Já o de terceira geração, que é promover a fraternidade, o meio ambiente e outros direitos coletivos, também se manifestam através da, da arrecadação de impostos e também das imunidades que a gente vai estudar hoje. Porque se a gente parte de uma perspectiva de que hoje a população se autotributa, enquanto antes era o rei que dizia lá quanto é que era o tributo, quem é que vai pagar tributo, quanto é que é. Hoje é a própria população que cria os tributos, majora e paga, através dos seus representantes, presidente, deputado, senador. Então, essa própria autotributação, essa autotributação, ela também serve para efetivar outros bens sociais, outros objetivos sociais. E a gente vai ver que as imunidades ao poder de tributar, né, que também é uma limitação do poder de tributar, elas vêm para efetivar certos direitos e garantias fundamentais. Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Falar sobre as imunidades a partir de uma perspectiva de direitos e garantias fundamentais, como forma de efetivação dos direitos humanos, nas suas três dimensões. Então, o que é uma imunidade tributária? As imunidades integram o conteúdo do direito tributário constitucional, sendo uma forma de limitação do poder de tributar. Estudamos o que era competência tributária, enquanto a competência tributária vai dizer quem pode criar tributos, aqui a gente vai dizer quem é que não pode, que tipo de tributos não podem ser criados. Também, então, as imunidades são chamadas de incompetência tributária. Então, como eu falei, as imunidades integram o conteúdo de limitações do poder de tributar, junto com a competência tributária, princípios tributários e imunidades tributárias. Então, novamente conceituando, regras constitucionais que proíbem a tributação de determinadas pessoas, operações, objetos e outras demonstrações de riqueza, negando competência tributária. Ou seja, a Constituição, ao mesmo tempo que outorga os entes a criação de tributos, também os limita, dizendo não pode tributar certas atividades. Vamos ver que atividades são essas. Então, ó, além disso, agora partindo mais de um referencial teórico, não prático, o nome do assunto é imunidade tributária. Mas a Constituição, ela não fala especificamente. Tal atividade é imune a tributos. Ela usa outros termos, veda a instituição de tributos, é gratuito tal atividade, não incide tributos. Então, como eu falei na introdução, as imunidades tributárias são forma de efetivação dos direitos e garantias fundamentais. Né? Então, ó, da mesma forma que o tributo é uma forma de intervenção do Estado na vida das pessoas, as imunidades é uma forma de diminuir a presença do Estado. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de direitos e garantias fundamentais que são efetivadas por meio da imunidade tributária. A liberdade. A sociedade, né, através dos seus representantes, escolheu não tributar templos religiosos, sobre o pretexto, sobre o objetivo de favorecer a liberdade religiosa. Da mesma forma, não se tributa com impostos livros, a produção de livros, revistas, jornais, não são tributadas para incentivar a manifestação das ideias, para incentivar a produção desse tipo de material. E o pluralismo político. Também os partidos políticos são imunes, eles são associações privadas, os partidos políticos não têm caráter de pessoa jurídica de direito público, mas eles são imunes a tributos também. E aqui, fazer um recorte aqui, fazer uma explicação específica,
Vocês já ouviram falar nas cláusulas pétreas da Constituição? Vocês já estudaram direito constitucional? Já ouviram falar nas cláusulas pétreas? Alguém já ouviu falar? Bem, a nossa Constituição Federal, ela é considerada uma Constituição rígida. Rígida no sentido de que, para alterar ela, é um rito diferente do que para alterar uma lei ordinária, uma lei complementar. A Constituição, para alterar qualquer parte do texto dela, é mais difícil. Só que tem uma parte da Constituição que não pode ser alterada. Tem alguns dispositivos da Constituição que ele pode ser alterado só se for para aumentar. Não pode ter emenda à Constituição para extinguir partes do texto lá. E esse texto que não pode ser extinto é o que está previsto no parágrafo 4º do artigo 60. É um dispositivo constitucional imutável. O que é da Constituição que não pode ser alterado? Aqui, ó, parágrafo 4º, artigo 60. Parágrafo 4º do artigo 60. Esses 5 incisos aqui, 4, perdão, não podem sofrer alteração constitucional, não pode ser retirado da Constituição. E é o quê? A forma federativa do Estado, não pode voltar, por exemplo, à monarquia, não pode dividir o país, não pode pegar um Estado e virar outro país. O voto direto, secreto, universal e periódico não pode ter uma emenda à Constituição para extinguir as eleições. A separação dos poderes também não podem ser extinta por meio de emenda à Constituição. E os direitos e garantias fundamentais. Então, sendo as imunidades direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, elas não podem ser alteradas. Pode ser alterada para aumentar, para diminuir ou extinguir, não pode. Então, o que a gente vai ver aqui hoje, em relação ao limite do poder de tributação, não pode ser alterado. Não pode existir uma proposta de emenda à Constituição para tirar uma dessas imunidades, a menos que criem uma nova Constituição. Vamos esquecer essa de 88 e vamos criar outra. Aí já é outra coisa, é um poder constitucional originário. Mas o poder constitucional derivado, que é o que faz emendas à Constituição, não pode diminuir nem retirar essas imunidades que a gente vai estudar aqui hoje. Apesar disso, apesar de que a imunidade aos livros prevista no artigo 150 da Constituição não pode ser retirada por ser direito e garantia fundamental, a atual reforma tributária, né, que já se arrasta há vários anos no Congresso, no final do ano passado teve uma certa polêmica por conta dessas falas da Receita Federal, aqui uma fala do nosso ministro da Economia atual, que diz que a imunidade dos livros ela atrapalha o desenvolvimento do país e aqui seria um benefício que só atinge os ricos, que pobre não compra livro, quem compra livro é alguém que já tem um poder aquisitivo maior, então essa isenção não está favorecendo quem realmente precisa. Só que, como eu acabei de falar, a imunidade dos livros não pode ser tirada da Constituição. Nem a das igrejas, nem a dos partidos, nem a imunidade recíproca, porque é cláusula pétrea. Só que, a forma como o Estado... Aqui outra questão. Né? Se não pode tirar a imunidade de impostos dos livros por meio de emenda à Constituição, teria que criar uma nova Constituição. Tem aqui uma outra polêmica que diz aqui, esse recorte aqui é do site do Senado, né, a maioria apoia a isenção de tributos para livros e jornais, aponta data do Senado. O Senado fez uma consulta pública, né, porque a reforma tributária quer tributar de alguma forma os livros, hoje eles não têm tributação de impostos,
E aqui coloca, ó, isenção ou imunidade. A gente precisa sair hoje daqui entendendo que isenção e imunidade são conceitos diferentes. Os livros, eles são imunes. Eles são imunes a impostos. Mas eles não são isentos. Então, vamos ver aqui, ó. A diferença de isenção para imunidade. Em primeiro lugar, a imunidade, ela está prevista na Constituição. Então, toda imunidade de tributos, ela está prevista na Constituição. Enquanto a isenção pode estar prevista em lei complementar ou em medida provisória. Por exemplo, o presidente, o Poder Executivo, ele pode alterar, por meio de decreto, inclusive, a alíquota de alguns impostos. Por exemplo, do IPI. O Bolsonaro, o presidente, qualquer presidente que estiver lá, ele pode, por exemplo, como faz várias vezes, zerar o IPI da linha branca, que é geladeira, fogão, micro-ondas, os principais eletrodomésticos. Então, se eles zeram o imposto, ele está isentando aquele produto de ser tributado. É diferente da imunidade. Enquanto a imunidade é algo constitucional e o poder público ele pode sequer cogitar tributar aquilo dali com impostos, a isenção é uma faculdade, né? É uma escolha que o poder público pode fazer em tributar ou não tal produto, tal renda, tal atividade. Por exemplo, o que eu coloquei lá na atividade, as pessoas com doença grave, lá que está prevista no rol lá do INSS, na aposentadoria, não paga imposto de renda. É uma isenção, é uma escolha que o gestor, que o poder público faz de não cobrar imposto de renda daquelas pessoas. É diferente da imunidade. Ele nem poderia escolher cobrar ou não. Enquanto a isenção é o exercício da competência tributária, a imunidade é a incompetência tributária. As situações em que o Estado não pode criar tributos. Também, outra diferença que eu coloquei aqui para vocês é que a imunidade ela não pode ser revogada, ela só pode por meio de outra Constituição, enquanto as isenções ela pode ser feita pela lei. Hoje pode ter uma isenção para tal produto, tal atividade, e essa atividade, dependendo do desenvolvimento da economia, a própria discricionariedade do poder público, ser retirada sem isenção, enquanto a imunidade não. Outra diferença principal é que as imunidades, elas admitem a... Pode falar, Graciela, quer falar ou eu estou sem querer? Não, eu quero falar. Essa isenção para doença só é para aposentado? Sim, os ativos não têm essa isenção. Se eu não... Eu tinha tido uma aula ano passado, eu entendi que os ativos também tinham direito. Mas não, então, né? O imposto de renda é a doença, as doenças que tem lá incapacitantes. Uhum. Mas o portador de câncer também, mas aí o câncer terminal também dá possibilidade de aposentadoria, mas o ativo não, ele não tem isenção. Porque só em casos específicos. Tinham falado até em quem tem glaucoma, porque glaucoma a pessoa fica cega, né? Mas então só quando é aposentado, que tem isenção. Aposentado ou poderia se aposentar, né? Uhum, entendi. É porque esse critério de isenção é o mesmo critério da aposentadoria por invalidez. Então, quem tem o critério para aposentar por invalidez também tem o mesmo critério. O critério de doença grave que isenta do imposto de renda é o mesmo critério que deixa a pessoa aposentar por invalidez. Né? Só que
a aposentadoria por invalidez, ela exige um período de que você ficar afastado para auxílio doença, ela não é automática, né? Entendi. Obrigada. Valeu. Então, além disso, né, uma segunda diferença que tem aqui entre a imunidade e a isenção é que as situações em que o ordenamento prevê imunidade tributária, elas permitem todo tipo de hermenêutica jurídica. O que é hermenêutica jurídica? É o entendimento da lei. Quando o jurista vai interpretar uma lei, ele não se utiliza apenas da gramática, não se utiliza apenas do que está escrito ali. Ele também tem que levar em consideração a época em que aquilo foi escrito, qual que é a finalidade daquela lei, qual é a topografia dela, em qual parte da lei ela está, e também o contexto histórico. Às vezes a lei foi aprovada, ou um trecho da Constituição foi aprovado em uma determinada época da história brasileira, que hoje não se aplica mais. Então, isso é hermenêutica jurídica. Foi o que o Supremo Tribunal Federal utilizou, por exemplo, para garantir a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Porque, por mais que a Constituição diga que o casamento é entre homem e mulher, o Supremo Tribunal Federal deu um entendimento diferente sem mudar o texto da Constituição. Deu uma interpretação histórica e teleológica. Então, as imunidades tributárias, elas permitem esse tipo de hermenêutica, esse tipo de interpretação, que utiliza outros critérios que não apenas interpretar o que está escrito. Enquanto a isenção, ou é ou não é, justamente porque o poder público, se ele isenta certo tipo de categoria, ele pode modificar a lei e voltar a tributar, ou isentar outra. Então, o que for isenção tem que ser interpretado restritivamente aquilo que está escrito. Enquanto a imunidade, a gente vai ver aqui na frente, que ela pode ter uma interpretação mais abrangente. Então, ó, sobre o que eu falei aqui, ó, a atual reforma tributária pretende taxar os livros de alguma forma, colocar, hoje os livros são imunes, a impostos eles são imunes, né? Que tipos de impostos deveriam incidir sobre um livro? Primeiro, o IPI, ele, na fábrica dele, na gráfica, deveria incidir o IPI, e quando você compra e ele sai de um estado para o outro, deveria incidir o ICMS. Então, como ele é imune a tributos, quem produz o livro não paga IPI, e quem compra não paga ICMS. E isso, obviamente, não é uma isenção, é uma imunidade. E a imunidade não pode ser modificada por lei. Só que a situação dos livros é a seguinte, ó. Além das imunidades constitucionais, a Lei 10.865 de 2004 garante aos livros a isenção de tributos para PIS e COFINS, né? PIS e COFINS, COFINS é uma contribuição social que é destinada à manutenção da Previdência Social, e o PIS-PASEP é uma contribuição de domínio econômico que serve para custear o serviço público ou o abono dos servidores, dos funcionários seletistas. Então, hoje, os livros são isentos, são imunes a tributos e isentos dessa contribuição social. Só que foi apresentado um projeto de lei que cria uma nova contribuição e essa contribuição incidiria sobre os livros. Então, é disso daqui que eles estão falando. Quando falam em tributar os livros, não estão falando de impostos. O imposto não tem como ser modificado. Só se criar uma nova Constituição. Mas a gente sabe que imposto não é a única, não é o único tributo que existe no Brasil. Tem as contribuições, tem as taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios.
E uma empresa, de repente, que fabrica livros, ela está sujeita a pagar um empréstimo compulsório. Está sujeita a pagar as contribuições sociais, se não tivesse sido isenta. E contribuição de melhoria também. Ela só está isenta do imposto, perdão, só está imune a impostos. É aqui que entra a nossa primeira classificação das imunidades. A primeira classificação é a genérica. Então, toda imunidade que for genérica se aplica apenas a impostos. Não se aplica às demais espécies de tributos. Mas a gente também tem previsto na Constituição imunidades específicas. Já essas imunidades específicas podem abranger os outros tributos. E aqui eu trouxe exemplos para vocês. Ó, o artigo 150, inciso 6, coloca as imunidades gerais. Imposto sobre templo religioso, partido político e entidades sem fins lucrativos, que são as ONGs. É o nome genérico que a gente dá para ONG, que são associações e fundações privadas. Então, isso aqui é a imunidade genérica. Abrange qualquer tributo. ISS, ICMS, IPI, IE, IR. Porque pessoa jurídica também paga imposto de renda. Só que, se for partido político, se for igreja, se for empresa que faz livro, está isento, está imune. Então, aqui, ó, trouxe 3 exemplos de imunidades específicas. Ó, produtos industrializados que são fabricados exclusivamente para exportação. Não incide o IPI. O governo não pode cobrar o IPI desses produtos que vão para exportação. Então, esse produto está isento apenas do IPI, mas ele pode ser cobrado no imposto sobre exportação. Então, ele está imune ao IPI, mas não ao imposto de importação. Exportação, perdão. Outro aqui, ó, são as entidades relacionadas que exercem atividade de assistência social, por exemplo, Lados Vicentinos, o Educandário Santa Margarida, ou um centro de recuperação de dependentes químicos, eles estão imunes a contribuições sociais. Além dos impostos, né, ele tem uma imunidade genérica e tem uma imunidade específica. Ele também não paga a contribuição social. Mas a contribuição social aqui é o PIS/COFINS e outras contribuições de intervenção no domínio econômico. A previdenciária do servidor, do funcionário que ela contratar, ela paga, mas a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, que atua na área de assistência social, é imune às contribuições sociais. Aqui eu tenho um exemplo de imunidade específica que abrange a espécie tributária da taxa. Então, o artigo 5º, inciso 34 da Constituição, encontramos a imunidade referente à taxa para solicitar a declaração de interesse pessoal em repartição pública ou petição para defesa de direitos. Ou seja, quem é servidor público, por exemplo, vai lá no Acre de Previdência e eu quero uma averbação de tempo de serviço, eu quero saber quanto tempo falta para me aposentar. O Estado não pode criar uma taxa para eu pegar esse documento. Da mesma forma que quando eu vou na prefeitura e quero uma declaração de nada consta para saber se alguém tem algum imóvel, por exemplo, eu posso obter essa certidão gratuitamente. Porque eu sou imune ao pagamento de taxas referentes a documentos de cunho pessoal ou para petição no serviço público. Mas isso no Poder Executivo. No Poder Judiciário, tem a taxa judiciária, né? Mas para solicitar questão de abuso de poder ou questão de... por exemplo, eu posso ir
num local, e, por exemplo, no INSS, e pedir também o meu extrato lá da Previdência. Eu posso, no Ministério do Trabalho, pedir uma segunda via da minha carteira de trabalho. Né? A primeira via é gratuita, a segunda pode, é uma exceção à regra aqui. Né? Então, além dessa classificação aqui das imunidades entre genéricas e específicas, temos também referente a ela ser condicionada ou incondicionada. Algumas imunidades, como as da igreja, tempo religioso, ela é incondicionada. Não pode cobrar imposto do terreno da igreja. Ponto. Já outras são condicionadas. Não vou cobrar impostos de uma fundação privada, desde que ela não tenha fins lucrativos, desde que ela não invista dinheiro no exterior e que ela mantenha os livros contábeis. Outra classificação que existe é entre objetivas e subjetivas. Objetivas são aquelas imunidades referentes aos objetos, às coisas. As subjetivas são referentes às pessoas. Então, certas atividades específicas serão imunes a atributos. Essa é uma imunidade objetiva. Certas pessoas específicas serão imunes a atributos. E essa imunidade é uma imunidade subjetiva. Agora, as imunidades em espécie, as imunidades específicas. Isso aqui, o SORT, é um macete para lembrar das imunidades constitucionais, que no final da aula eu vou voltar aqui para falar. Então, a primeira imunidade que a gente tem, que destaca na lei e na jurisprudência, são as imunidades recíprocas. O que seria a imunidade recíproca? Seria a imunidade que os entes da federação têm entre si. Então, o Estado não pode cobrar impostos da prefeitura, a prefeitura não pode cobrar imposto do Estado. Então, eles são imunes reciprocamente. O Estado tem imóveis, obviamente. Tem lá o prédio do Palácio do Governo, tem lá o prédio da PGE, tem vários prédios, o prédio da Secretaria de Saúde. E ser dono de um imóvel exige pagamento de IPTU. Só que a prefeitura não pode cobrar IPTU do prédio que é do Estado, porque eles são imunes reciprocamente. Entendeu? A imunidade recíproca é uma imunidade subjetiva e incondicionada. Sendo pessoa jurídica de direito público, não incide impostos sobre ele. Só que, quando estamos a falar de pessoa jurídica de direito público, estamos a falar de quem? Município, Estado, União, Distrito Federal. Essas são as pessoas jurídicas de direito público interno da administração pública direta. E quanto à administração pública indireta? Vocês sabem a diferença entre administração pública direta e indireta? Vocês tiveram aula de direito administrativo? Tem uma noção do que seria? A administração, o Matheus diz que sabe. Mas então, quem que seria administração direta? Quem que seria administração indireta? Mas vocês tiveram aula de direito administrativo? Teve uma disciplina de direito administrativo. Vocês lembram? Vocês estão aí? Vocês estão acordados? Eu não lembro, professor. Não A gente lembro. nunca teve, não, essa disciplina, por isso não. que eu tô aqui Eu também não lembro, não, pessoal. Acho que a gente não teve isso aí, não. A Ellen e o... Mas teve, foi? Mas vamos relembrar. Não. Ninguém teve direito administrativo, não. Ah, a Ellen perguntou no Google. Então, vamos aqui conhecer ou relembrar. Dentro da doutrina do direito administrativo, a gente tem dois institutos
que fazem parte da administração pública, que é a desconcentração e a descentralização. A administração pública direta são as pessoas jurídicas de direito público, né? Aquelas que eu falei agora há pouco. Só que ela pode se dividir em órgãos, né? Então, por exemplo, o Estado do Acre, ele tem lá a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Esses são órgãos da mesma pessoa. Da mesma forma que uma pessoa tem o coração, tem o fígado, tem os olhos, tem as orelhas. Então, isso é a desconcentração, né? É a mesma pessoa jurídica com vários órgãos. Já a descentralização é você criar outras pessoas jurídicas. Então, por exemplo, o Estado do Acre é uma pessoa jurídica de direito público e ela cria autarquias e fundações, que são pessoas jurídicas da administração pública indireta. Por exemplo, Acre Previdência é uma autarquia que é uma pessoa jurídica, ela tem um CNPJ diferente, tem lá o CNPJ do Estado do Acre e tem lá o CNPJ da Acre Previdência. Tem também, por exemplo, o IAPEM. O IAPEM tem personalidade jurídica própria. Então, vamos supor que tem algum problema lá no presídio, morre um preso, a família quer processar o Estado. Ele vai processar quem? Ele vai processar o IAPEM porque ele tem personalidade jurídica própria. Já, por exemplo, se alguém apanha da Polícia Militar e quer processar a Polícia Militar, ele não vai processar a Polícia Militar, porque a Polícia Militar não tem personalidade jurídica própria. Ele vai processar o Estado do Acre, porque a Polícia Militar é um órgão do Estado do Acre. Entenderam? Então, a questão aqui é que a Constituição garante que os entes são imunes entre si. Só que a administração indireta, ela é composta por vários tipos de pessoas jurídicas. Nós temos as autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, por exemplo, o Acre Previdência é uma autarquia pública. A Fundação Hospitalar, a Fundacre, é uma fundação. A Funtac também é uma fundação. Se eu não me engano, o Saerb é uma empresa pública. Era DERAC, era o DES, né? Juntou com o DERAC, agora vou voltar. A Saerb é uma empresa pública. E a gente tem a Sociedade de Economia Mista, que, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Parte dele é público, parte dele é negociado com a iniciativa privada. Essas demais pessoas jurídicas têm imunidade? Então, a questão é essa. A Constituição entende que a administração indireta, ela só tem imunidade em relação às autarquias e às fundações públicas, desde que cumpram certos requisitos. Porque, então, por exemplo, a Caixa Econômica é uma empresa pública. Será que ela também é imune? Será que o prédio da Caixa Econômica paga IPTU? Vamos ver aqui. As autarquias e fundações públicas estão imunes também, desde que cumpram suas finalidades, sejam instituídas e mantidas pelo poder público, não cobrem preços nem tarifas e nem entrem na concorrência privada. Então, ou seja, a Caixa Econômica é uma empresa pública, mas ela não tem imunidade tributária. O município, o Estado, o Distrito Federal e a União podem cobrar tributos da Caixa Econômica. Do Banco do Brasil também. Ele integra a administração pública, ele é uma empresa, uma sociedade de economia mista, mas ele não tem imunidade tributária. Diferente, por exemplo, do IAPEM.
Quanto é que será que é o IPTU do presídio Francisco de Oliveira Conde? Não paga, ele é imune. Né? Quanto é que é o imposto de renda do Acre Previdência? O tanto de dinheiro que ele administra, todas as contribuições previdenciárias, ele não paga, ele é isento, ele é imune. Né? Então, tem alguns critérios que a administração pública indireta precisa ter para ser imune também. E tem aqui uma exceção. A gente tem uma empresa pública que também tem imunidade tributária. Desde que, empresa pública ou sociedade de economia mista que exerça serviço de caráter obrigatório de forma exclusiva. Por exemplo, os Correios. Os Correios é uma empresa pública. Por exemplo, quem faz concurso para o Correio não vira servidor público, vira funcionário público. Ele trabalha de carteira assinada. Quem faz concurso do Banco do Brasil também. Então, essas empresas são mantidas pelo poder público, né? O Correio, sim, o Banco do Brasil, em parte, né? Uma sociedade de economia mista. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica não têm a imunidade, mas o Correio e a Embraer têm. A Embraer, hoje, é uma sociedade de economia mista. E o Correio é empresa pública. Então, tem certos critérios que a Justiça adota para estender a imunidade tributária para os órgãos da administração indireta, embora a Constituição deixe claro que é apenas estados, municípios, Distrito Federal e União, que são o quê? A administração direta. A administração direta são esses entes e os seus órgãos. A administração indireta são as pessoas jurídicas vinculadas a ela. Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Então, adotando esses critérios aqui, desse slide e do slide anterior, certos órgãos da administração pública indireta podem ter imunidade de impostos. É aí que entra aquela questão da hermenêutica jurídica. As imunidades podem ser interpretadas conforme outros critérios de interpretação. Quantas isenções serão interpretadas apenas pelo critério que está lá. Como a colega perguntou ali, a Gracinda, a visão monocular, ela é considerada deficiência, né? A audição unilateral não é. Então, se a lei fala pessoa com deficiência visual, vai abranger isenção para quem tem deficiência auditiva? Não, vai abranger só quem tem deficiência auditiva, vai abranger só quem tem deficiência visual. Aí se fala deficiência visual e deficiência auditiva. Tem que ver o que é deficiência auditiva para a lei. Quem só escuta de um lado não é deficiente, mas quem só enxerga de um lado é. Então, são certos critérios que é específico, não admite uma interpretação abrangente. Então, falamos das imunidades recíprocas. Agora tem uma outra imunidade que está presente na Constituição, que são as imunidades dos templos. Né? O artigo 150, inciso 6º, a linha B, veda que os entes federativos instituam impostos sobre templos de qualquer culto. Agora, aqui, é interessante a gente avaliar qual que é o objetivo dessa norma. O entendimento que se tem é que a igreja, né, ou qualquer instituição religiosa, ela presta um serviço de relevância social, que o Estado também tem essa obrigação. Então, subentende-se que aquela atividade vai ser menos onerada para que ele pegue esse dinheiro que ele deveria estar dando para o Estado e exerça uma função que também seria do Estado. Até mesmo de saúde pública, de educação, tem várias instituições religiosas que exercem essa atividade. Então, o Estado, nós como sociedade, escolhemos
não tributar com impostos essas entidades. É uma imunidade subjetiva, em função apenas da pessoa. E em relação a essas imunidades subjetivas, a recíproca e a da igreja, há uma certa polêmica em relação aos impostos pagos de maneira indireta. Porque tem impostos que são pagos de maneira direta, né? De quem eu cobro é essa pessoa que vai pagar, por exemplo, IPTU. Eu cobro IPTU do dono da casa. Diferente, por exemplo, do ICMS ou do IPI. O IPI é uma pessoa que recebe a cobrança, mas quem tira do bolso é outra. Por exemplo, se uma fábrica gasta R$ 100 para fabricar um produto e o Estado vai lá e cobra 10%, ele vai cobrar no final do consumidor 110. Ele vai cobrar o que ele gastou para fazer e vai cobrar o imposto do consumidor. Então, existe o contribuinte de fato e o de direito. Isso acontece também com o ICMS. Então, como é que fica o ICMS da energia, por exemplo? 25% da energia da conta de luz é ICMS. E a igreja não paga imposto. Então, quer dizer que a conta de luz da igreja não vai ter incidência de imposto? E a da prefeitura também? A princípio, o Supremo entende que pode cobrar. Porque o ICMS está sendo cobrado da Energisa, não especificamente da igreja ou do Estado. Mas é de praxe os estados adotarem legislação estadual para modificar isso daí, para isentar as igrejas também. Ou seja, ele poderia cobrar não da igreja, mas ele está cobrando de quem está fornecendo. Mas como o ICMS é um imposto estadual, é de prática que os estados criem regras para que, se aquela unidade consumidora pertence a uma igreja, que não seja cobrado os 25% de ICMS. Agora aqui, ó, aqui um destaque que eu faço em relação a essa imunidade é que, apesar dela ser uma imunidade subjetiva e incondicionada, tem uma certa condição aqui, ó. Esse bem, ele precisa cumprir a finalidade essencial do que tiver a imunidade. Por exemplo, o carro do padre, que está no nome da Igreja Católica, e ele usa esse carro para fazer as diligências da igreja. O Estado pode cobrar o IPVA desse carro? Não. E um terreno que a igreja tenha, por exemplo, ali na catedral. Na catedral tem um estacionamento ali que é pago. Se um imóvel da igreja exerce atividade econômica e ofere renda dessa atividade econômica, o Estado pode tributar essa renda? O entendimento é que não, desde que seja cumprida a sua finalidade. Então, se uma igreja, por exemplo, evangélica, do padre fica mais difícil porque, enfim, a igreja católica tem uma legislação própria, tem um acordo entre o Brasil e o Estado da Santa Sé, que é o Vaticano. Mas, por exemplo, uma igreja evangélica, ela tem lá o terreno da igreja, obviamente não pode cobrar o IPTU daquele imóvel lá. Mas se ele tem vários imóveis lá por perto e aluga para quem quer que seja, para residencial, para quem é ateu, quem é qualquer outro credo, ou nenhum, pode ser cobrado o imposto de renda em cima desse aluguel e outros tributos? O entendimento é que, se não está desvinculando a atividade da igreja, se esse dinheiro tá sendo retornado para a ordem religiosa e está sendo utilizado para o benefício da ordem, não para divisão de lucros, não desvirtua. Mas aí, como que fiscaliza isso? A gente fez uma opção, como sociedade, de não tributar as igrejas, de qualquer credo. Mas, se as pessoas escolhem
fazer coisa errada, fazer de outra forma, e não é culpa da Constituição, né? É culpa das pessoas. Mas entende-se que, se não desvirtua a atividade religiosa, pode exercer atividade econômica desde que não haja participação em divisão de lucros, como faria uma empresa, por exemplo. Aqui nós temos 4 imunidades subjetivas. As entidades de assistência social, as entidades de educação, os partidos políticos e suas fundações, e os sindicatos. Tem um colega aqui que trabalha no sindicato, né? Recebia a justificativa dele lá. O sindicato lá, se ele não distribui lucro entre os associados, não remete valores para o exterior e mantém a contabilidade dele em dia, essas entidades aqui, ó, nenhuma também paga imposto. Todas são imunes também. As entidades de ciência social sem fins lucrativos, obviamente, as entidades de educação. Então, tem entidade de educação, por exemplo, a Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco é uma fundação privada que é mantida pela sociedade, pelo Banco Bradesco, mas, a princípio, eles não têm a intenção ali de obter lucro ali. Ali o dinheiro que é obtido ali, até porque é gratuito, né, o ensino lá. Ali eles não, também tem imunidade, também teria imunidade, entendeu? O Banco Bradesco, obviamente, não, mas a fundação dele, desde que cumpre esses requisitos aqui, não distribuir lucro entre os associados, não remeter valores para o exterior e manter a estruturação contábil em dia, não paga, é imune também a impostos. Sindicato também, partido também. Essas daqui são as condições gerais para que esses entes aqui façam jus a essa imunidade subjetiva. Tem aqui uma específica dos partidos políticos. O partido político, ele é imune à tributação desde que cumpra esses requisitos aqui, esteja registrado perante o TSE, e não atentar contra o princípio dos bons costumes do Estado brasileiro. Isso aqui aconteceu uma vez na história brasileira, que alguns partidos estavam apoiando aquele movimento Sul é meu país. Os estados lá do Sul, especificamente o Rio Grande do Sul, queria se separar, e tinha um partido que estava dando apoio a isso daí, e foi suspensa a imunidade tributária deles. Em razão disso daí, em razão da aplicação desse quesito aqui, que atentou contra os bons princípios do Estado brasileiro. As associações, né, relacionadas à assistência social, que são as ONGs. ONG é o nome genérico que a gente dá para associação e fundação, que são pessoas de direito privado. Então, o artigo 203 da Constituição, ele vai trazer o que é assistência social, e se a instituição provar que existe em função de promover essas atividades aqui, né, a proteção à família, maternidade, amparo a crianças e adolescentes carentes, promoção e integração no mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, promoção, então, você tem, por exemplo, a APAI, que é uma associação privada, do lado dos Vicentinos, por exemplo, o Centro de Reabilitação lá, Caminho de Luz, né, aqueles lá, todos são instituições de assistência social. Opa, boa noite. Então, ó, tem aqui os critérios da Constituição para considerar uma instituição de assistência social. Então, se a instituição atende esses critérios aqui, aqueles critérios ali gerais, né, mais os critérios da Constituição aqui no artigo 203, além de ser imunes a impostos, ele também é imune às contribuições sociais. Mas, lembrando aqui, ó, a pessoa jurídica da associação é imune à contribuição social. Né? A contribuição social, PIS, COFINS, lá, por exemplo, COFINS é uma contribuição social que vai custear a assistência social. Então, o Estado, a Constituição, deu essa imunidade para essas instituições porque elas já estão exercendo
algo que o Estado deveria colher e prover. Então, como essa instituição já está provendo isso daí, optou-se por ela ser imune ao pagamento dessas contribuições. É um exemplo aqui de imunidade específica. Então, nós temos imunidades gerais, que são só para impostos, e imunidades específicas que podem atingir outras espécies tributárias. Porém, destaque aqui que a pessoa jurídica é imune a imposto, essa pessoa aqui que mexe com assistência social é imune a imposto e é imune a contribuição social, mas o empregado não. Se ele tiver dentro da faixa de renda que cobre imposto de renda, vai pagar imposto de renda. E tem que fazer a contribuição social dele. O empregado, a pessoa física. Porque a imunidade só atinge, nesse caso aqui, a imunidade subjetiva que só vai atingir a pessoa. Então, temos aqui as imunidades objetivas, que seriam a relacionada ao objeto. Então, não se tributa a produção de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à produção desses produtos. Como eu falei, por exemplo, um livro. Que tipo de impostos incidiria sobre um livro? O IPI, na produção dele, e o ICMS. Então, quem costuma comprar livro de fora, eu compro muito na Amazon, tem lá a nota fiscal lá. O livro custou tanto e ele está isento de ICMS. Já se você comprar outra coisa, vai ver lá, que a nota fiscal vai lá dizendo, cobrou tanto de ICMS. Então, enquanto as imunidades anteriores eram imunidades subjetivas, relacionadas à pessoa, né, a pessoa jurídica, aqui são imunidades objetivas, é relacionada ao objeto, é relacionada à atividade. Então, aqui, o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o que seria, o que estaria abrangido aqui. Então, o livro é qualquer formato, um conteúdo de livro. Então, qualquer coisa que pareça um livro é um livro. Jornais e periódicos também são imunes, somente se não forem eminentemente publicitários ou encartes, né? Então, por exemplo, aquele jornalzinho lá que você pega no supermercado, ele não é imune à tributação. Ele tem a intenção ali exclusivamente comercial. Revista se enquadra também. Agora, esse tipo de imunidade aqui, é importante dizer que ele está caindo em desuso, né? Porque hoje em dia é tudo virtual. Tudo virtual e, por exemplo, essa questão do papel, a tinta, né? É uma imunidade que, na época em que foi escrita, na época em que foi colocada na Constituição, fazia muito sentido, porque a lógica do mercado e da cultura era essa. Então, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação teleológica, histórica e gramatical, obviamente, e estendeu essa imunidade aqui também aos livros digitais, que não eram uma realidade, obviamente, em 1988, quando isso aqui foi colocado na Constituição. Então, esses objetos aqui, a produção deles não é tributada, é imune a impostos. Temos também aqui uma emenda à Constituição, que foi aprovada em 2013, que também isenta de impostos a produção de CDs e DVDs de artistas brasileiros. Onde tenha um artista brasileiro cantando, não vai incidir o imposto na produção dessas manifestações audiovisuais. Aí, o próprio texto constitucional coloca aqui, não vai incidir na produção daquele, tipo, na gravação lá do CD, na produção do primeiro CD, mas na etapa de replicação vai incidir. Vai incidir o IPI, você vai replicar os CDs e os DVDs para vender, o que também está em desuso. Já em 2013, já não era a mesma realidade de hoje, 2022, onde ninguém compra mais CD nem DVD. É tudo virtual. Mas a norma ainda se aplica, porque a produção desse material é imune a tributos. Então, com isso, finalizamos as imunidades. Falamos aqui das imunidades subjetivas ou objetivas, de templos e recíproca, que é o que a gente... que é a sorte. Né? Quem não tem
são as organizações religiosas, as subjetivas e as objetivas. Então, ó, subjetivas, o S. Objetivas, o O. As recíprocas, que é o R. E a templos religiosos, que é o T. Então, o macete que as pessoas usam em concurso, em outro tipo de outras provas, OAB também, porque isso cai muito na OAB, isso cai muito em concurso. Imunidades e princípios é um conteúdo mais abordado de direito tributário. Aí usa esse macete de mimeógrafo, né? Sorte de quem não paga impostos. Subjetivo, objetivo, recíproco, templos, mas a de 2013 lá, que é a produção de CDs e DVDs. Com isso, finalizamos o conteúdo das imunidades tributárias. Alguém tem alguma dúvida, algum complemento, alguma correção? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida em relação ao trabalho? Então, está tudo certo. Bom fim de semana a todos. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela Obrigada, presença. professor. Boa noite. Bom final Boa de semana. noite. Deixa eu responder Obrigada, aqui. professor. Boa O Magno está perguntando. Magno, o Magno entrou depois, né, que eu falei. Magno, a atividade, a chamada vai ser pelo relatório do Google Meet, tá? O Magno, a atividade, a data de entrega dela vai ser a mesma da prova. Então, encerrou o prazo da prova, eu não recebo mais a atividade, entendeu? Vai ser entregue juntas. Porque eu corrijo juntas sempre, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar aqui a gravação. Estão liberados. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado, bom fim de semana.